Primeiramente, gostaria de registrar os meus cumprimentos especiais às mulheres que nos acompanham no dia de hoje e dizer que foi uma grande emoção, é a primeira cerimônia de entrega do título Mulheres de Jacareí, e eu achei que foi um clima muito gostoso, parabenizar e rever a história da nossa cidade construída pelas mulheres de Jacareí. Gostaria realmente de cumprimentar o vereador Júnior Raad, que infelizmente não está aqui no plenário. É notícia agora no jornal, né, que o novo vereador é o mais novo candidato a prefeito agora pelo PSDB, e eu penso que, apesar de sermos adversários políticos, tenho o maior respeito com relação à sua pessoa, e penso que quando um candidato a prefeito sai aqui da nossa Câmara, isso valoriza o parlamento. Então gostaria de registrar os meus cumprimentos à pessoa do vereador Júnior Raad. E também, pegando o gancho, né, dizer que com a candidatura dele, o quadro político praticamente se define na nossa cidade. Então temos as três maiores candidaturas, PT e PPS com Hamilton Ribeiro, o Maurício Raca já havia se lançado aí há algum tempo pelo PFL ou o DEM, e agora o Júnior pelo PSDB. Então as três maiores forças eleitorais da nossa cidade definiram seus nomes, e daqui para frente começa a ocorrer o que já se percebe na mídia, que são os embates eleitorais, né? O clima eleitoral tomando conta dos debates e do trato das coisas que acontecem na nossa cidade. E sobre isso, eu gostaria de registrar com pesar, né, o que ocorreu na sexta-feira passada, na Rádio Mensagem. Na sexta-feira não, na verdade foi na quarta-feira, na Rádio Mensagem, quando... terça-feira, corrigindo. Quando o então ex-vereador Maurício Raca ocupava aquele espaço e teve a oportunidade aí de contar para a gente o que ele fez com 2 anos de oportunidade que teve lá no CDHU, com a caneta na mão, como administrador, mas ao invés de mostrar sua capacidade administrativa, mostrou sua incapacidade administrativa, e pior, faltou com a verdade no ar, tentando se esconder atrás de obras da prefeitura para dizer que ele não construiu, não fez nada enquanto membro da CDHU aqui na cidade, porque a prefeitura não tinha deixado, esquecendo que a CDHU constrói com recursos próprios também, como fez nos conjuntos da nossa cidade. Mas já deixei isso bem claro, já recebi os parabéns de todas as pessoas que escutaram e acharam importante esse esclarecimento, mas só para pautar isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o fato, foi uma coincidência, uma similaridade no discurso, ao ex-vereador tentar de forma infeliz desqualificar-me, na verdade, né, por não ter o que falar, o fato de eu ser um suplente, né, ficaram na suplência de vereador, hoje sou vereador em exercício. E me chamou a atenção porque isso já ocorreu nessa casa, por meio do novo vereador José Antero. Depois tive a notícia pelo vereador Laudelino, que isso já tinha ocorrido outras vezes. Então, registro aí, faço um alerta aos candidatos do PFL, caríssimos candidatos, vejam como vocês serão tratados. A liderança do seu partido acha que eles entram sozinhos lá, que o voto é só deles, vocês não ajudam ninguém a estar lá. Então agora, esse namoro para fazer bastante voto, acaba e o desprezo começa a partir do momento que vocês não assumem a cadeira. Então registro aqui o trato que é dado aos suplentes, que garantem a possibilidade de alguns deles estarem aqui. Mas o que eu gostaria de registrar também é que a definição do cenário político, ao meu ver, foi muito positiva. Porque, com exceção do PSDB, que é uma nova candidatura, uma nova proposta, temos polarizado os dois lados. Quem fez, durante esses 8 anos, construiu, trabalhou, resgatou a cidade, e quem não fez, nos últimos 4 anos. Né? Então temos a Alma Gai, secretário administrativo do BSL.
O senhor José Antero, bancada de sustentação do BSL, tinha o seu irmão nomeado no gabinete do prefeito. Maurício Raca, também, bancada de sustentação do BSL. E agora, pelo que o jornal nos noticia, também o Bosco está agora fechando o time para, eu até coloquei aqui, fecharmos aí, governo BSL 2, a missão, né, para tentar. Então é natural que por não ter o que mostrar, o discurso colocado aqui vai ser sempre tentar desqualificar o que foi feito. E sobre isso, gostaria de colocar as palavras, né, do vereador Zé Antero, e coloco, nobre vereador, é uma pena o senhor estar falando no telefone, diretamente ao senhor, né, e fiquei muito feliz, fiz questão de falar antes do senhor, para poder dar a oportunidade do senhor falar depois de mim, porque diferente da conduta lamentável que o senhor tem, a falta de elegância, a falta de respeito, de se ausentar ou fugir do plenário quando vai escutar a réplica de algum orador que o contrapõe, fiz questão de falar agora para o senhor poder voltar aqui e se retratar. E fiquei feliz de saber que o vereador, apesar de fugir aqui do plenário para não escutar as réplicas quando eu o faço, ele passa a semana inteira estudando meus discursos na internet. E trouxe aqui seis palavras, e eu confesso que eu tive a curiosidade de, essas 6 palavras foram ditas em mais de 5 discursos. E ele conduziu o discurso dele nessas 6 palavras. E eu vou dar a resposta nessas mesmas 6 palavras. Então ele falou, primeiramente, ética. Não soube explicar ética, falou, palavra bonita essa, né? Então gostaria de dizer para o novo vereador, quando não souber, pega o dicionário. Ética diz que é um conjunto de valores morais, principalmente exercida dentro de uma classe profissional. Aqui, dos vereadores. Me recordo a vereadora Rose chamando a atenção do vereador passando na frente de todo mundo, na hora da filmagem, aqui na tribuna, né? A postura de faltar, sim, com respeito, como já coloquei no caso do suplente. Então, pegando esse gancho, eu começo a colocar para o vereador como é importante que aquelas palavras aqui lidas, né, a qual eu pauto o meu mandato, pode e deve ser pautada por todos os vereadores, tenho certeza que todos aqui os pautam, mas percebo que o vereador, muitas vezes, não observa essas palavras importantes. Então, falou também sobre a questão de transparência, né? Transparência, que era uma das palavras que ele também tinha lido lá, e por isso eu faço questão de falar aqui, para ele ter a transparência de se retratar. E começou a tratar do caso do Jardim Conquista, falando em debruçar sobre os dados, né? Que eu também coloco isso aqui, que é importante para quando você for sustentar suas palavras, você debruçar sobre os dados que você tem, para não faltar com a verdade, né? Mas faltou o novo vereador, de fato, debruçar sobre os dados. Mais do que recorte de jornais, essa tribuna requer respeito, essa tribuna requer um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de estudo. E os dados, para se trazer aqui, são os dados oficiais. Os dados oficiais que todos nós vereadores temos semanalmente em nossos gabinetes. E por falta desses dados oficiais, o vereador cometeu o grave erro matemático, né? E eu faço questão de colocá-lo aqui para o novo vereador poder se retratar depois, porque fatos a gente pode descaracterizar e tal, mas matemática não dá. Então o nobre vereador, através de uma conta mirabolante, primeiro começou dizendo que as casas valeram R$21.240. Eu falei, poxa, aonde ele achou esse valor? E disse que achou num jornal. O vereador tem que passar do jornal, mais do que o recorde de jornal. E daí gostaria de informar o vereador que pelo contrato, né, foi publicado o boletim oficial, o valor de cada casa foi de R$11.290, que após 15 meses de construção, teve um reajuste oficial pela FIP e foi para R$11.690, então R$11.690 foi o valor da casa. Daí o vereador quis colocar também o valor do terreno. Vamos lá, vamos colocar, não entra, ele não entra nesse valor, mas vamos colocar. O terreno de 70 mil metros quadrados foi comprado por R$720 mil. Se você dividir isso, você vai encontrar o valor do metro quadrado em R$10,30. Considerando que cada loja tem 125 metros quadrados, isso corresponde a R$1.287 por casa. Então, somando para ajudar o vereador e arredondando para ele não ter dificuldade, cada casa valeu
13 mil reais, para concluir, senhor presidente. 13 mil reais. E o nobre vereador, eu gostaria que ele me explicasse como ele conseguiu chegar em 51.900 reais. Ele só errou 40 mil reais na conta dele. Então, o resto das informações eu vou fazer questão de colocar no horário de liderança, mas frisar que é importante trazer dados aqui e sair desse sensacionalismo barato de Datena, né? O nobre vereador já fez isso uma vez com relação à igreja Bom Sucesso, estava caindo, trincada, a prefeitura teve que chamar o IPT para mostrar para ele que não tinha nenhum problema. Apareceu um pouquinho na televisão, mas novamente ficou descredibilizado porque defende dados que não existem.